Marcos capítulo 4, versículos 10 ao 20, diz o seguinte: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Se vocês não entenderem a parábola, esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Muito bem, meus queridos, graças a Deus pela palavra do Senhor que nós acabamos de ler novamente e que chegou até nós nessa noite. E é através desse texto que nós vamos falar nessa noite, mais ou menos como uma continuação daquilo que aprendemos ontem na escola bíblica. Nós estaremos falando sobre a verdadeira natureza missionária da igreja. Nós aprendemos ontem que missões tem tudo a ver com a pregação da palavra de Deus. Nós vimos ontem que o William Carey tinha uma preocupação primária, primordial, de pregar a palavra de Deus. Ele não tinha a preocupação principal em matar a fome do faminto, em vestir o despido, em ajudar os enfermos. Não, ele fazia isso depois de pregar o evangelho. Então hoje, mais ou menos como uma continuação do mesmo raciocínio da aula de ontem, estaremos falando sobre a verdadeira natureza missionária da igreja. Antes que nós possamos introduzir acerca do texto que lemos, nós vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe com a exposição da sua palavra, tá certo? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oremos a Deus. Deus amado, Deus querido, Pai nosso que estás nos céus, nós reconhecemos que o teu nome é santo, que tu és poderoso e soberano, o Deus da palavra que nós lemos nessa noite. Pai querido, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra de maneira simples, objetiva, clara, acerca do texto que lemos, quando o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, conversava com os seus discípulos naquele dia. Ajude-nos, ó Deus, a compreendermos o texto que foi lido, de maneira que nós sejamos edificados, ajustados, consertados, abençoados pela Tua palavra profundamente. Cada coração aqui nessa noite seja alcançado pela Tua lei de maneira poderosa, que Tu possas encontrar morada nos corações aqui presentes. Ó Deus amado, Deus querido, nós pedimos a Ti, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e nos faça compreender claramente a Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a verdadeira natureza missionária da igreja. Vamos começar lembrando o que nós falamos ontem para introduzirmos o assunto de hoje. Qualquer pessoa nos dias de hoje pode se dizer missionário. E isso é um grande problema.
Nós precisamos prestar bastante atenção nisso. O Evangelho de Marcos, queridos irmãos, ele foi escrito por João Marcos, que ficou mais conhecido como Marcos, e hoje pela manhã no discipulado, quem estava, preste atenção no que eu vou dizer agora, eu falei em um dado momento que Marcos foi apóstolo, e não é verdade, eu cometi esse erro, tá? Então aos discipulandos me perdoem, estou corrigindo agora. Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele não foi apóstolo, ele foi amigo de Paulo, certo? Você encontra essa referência em Atos 12, 25 e em Colossenses 4, 10, quando diz que Marcos era primo de Barnabé, que também andava com Paulo. Os apóstolos tiveram a responsabilidade de escrever o Novo Testamento ou supervisionar alguém que escreveu. E no caso de Marcos foi isso que aconteceu. Marcos não era apóstolo, mas foi supervisionado por Paulo durante a sua vida, certo? Então me perdoem por este erro. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Mesmo que você abra a sua Bíblia e o primeiro evangelho seja Mateus, mas o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E é importante nós sabermos disso porque, como ele foi o primeiro a ser escrito, então ele não pesquisou em nenhum outro evangelho para escrever o seu próprio Evangelho de Marcos. Ou seja, o Evangelho de Marcos ele é mais curto, ele é mais objetivo. E você pode perceber isso olhando até onde ele vai, apenas ao capítulo 16, certo? E por ser mais objetivo, o Evangelho de Marcos ele foi escrito de uma maneira simples. Marcos usou uma gramática simples. É como se ele estivesse escrevendo para nós hoje em português, vamos dar esse exemplo, como se ele estivesse escrevendo de uma maneira simples. Sem muitas palavras difíceis, sem muitas frases de efeito, ele escreveu simplesmente, de maneira que qualquer pessoa que saiba ler um pouco, já consegue entender o Evangelho de Marcos. Isso é muito importante. É por isso que no Evangelho de Marcos a gente vê pouca doutrina. A gente vê um pouco da doutrina de Cristo, mas a gente vê muito mais narrações. A gente vê muito mais Marcos narrando os milagres de Jesus, alguns ensinamentos de Jesus, mas Marcos ele não tem a intenção de ser doutrinário. Isso é muito importante. Nós podemos dividir o Evangelho de Marcos em 5 partes. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as 5 partes para que você se localize no texto que nós lemos. Tá? A primeira parte, capítulo 1, versículos de 1 a 13, é a preparação do Salvador, de Jesus. Então, nestes primeiros 13 versículos, Marcos está falando de João Batista, que preparou o caminho para o Senhor. Depois ele fala do batismo de Jesus, que João Batista realizou. E depois ele fala da tentação de Jesus no deserto. A segunda parte, a partir do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 9, a segunda parte vai contar a história do ministério de Jesus na Galileia. Então você tem essa divisão aí. E é nessa parte que está o texto que nós lemos. Nós vamos voltar daqui a pouco a esta parte. A terceira parte do Evangelho de Marcos é o capítulo 10. Quando Marcos narra o ministério de Jesus na Pérea. Então ele já saiu da Galileia e foi para um lugar chamado Pérea. Certo? Do capítulo 11 ao 15, Marcos narra a paixão de Cristo. E paixão aqui não é amor, não é romance, é sofrimento, tá? É sangue. É o período que Jesus é preso, julgado, condenado, morto e ressurreto. Então toda essa passagem de Jesus nós chamamos de paixão de Cristo, onde Marcos narra do capítulo 11 ao capítulo 15, né? Até a morte de Jesus. E no capítulo 16, que é o último capítulo, nós temos a narração da ressurreição e da comissão dos apóstolos. Na segunda parte, capítulo 1 ao capítulo 9, é nessa segunda parte que nós encontramos o texto que lemos, capítulo 4, versículos 10 ao 20, quando nós encontramos aqui o ensino de Jesus por parábolas,
E é a partir do momento em que Jesus começa a falar da verdadeira natureza missionária da igreja. Dito isso, vamos entrar no nosso primeiro ponto do texto que nós lemos, que vai nos ensinar bastante coisa. Repita comigo assim, por favor: justa salvação, justa condenação. Esse é o primeiro ponto. Justa salvação, justa condenação. Versículos 10, 11 e 12. Leia comigo, por favor, do 10 ao 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, mas não percebam, e ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não venham a converter-se e para que não sejam perdoados. Queridos, principalmente o versículo 12, trata-se de uma declaração difícil. Então é difícil o cristão ler um texto desse e aceitar. E nós vamos falar sobre justa salvação e justa condenação. Mas é necessário nós lembrarmos que, por mais que um texto ele seja difícil de ser aceito, é necessário lembrarmos que o texto não tem nada a ver com o que você acha. A palavra de Deus não tem nada a ver com a sua opinião. A minha opinião, a sua opinião, o que eu acho, o que você acha do texto, não interessa para Deus. O que interessa é o que o texto diz. Então, queridos, justa salvação, justa condenação é algo muito profundo e verdadeiro que nós precisamos compreender. As pessoas costumam atribuir a Deus injustiça. Nós temos essa tendência de culpar a Deus por ser injusto, segundo a nossa opinião, por alguma coisa que Ele não fez ou por alguma coisa que Ele fez e que não era a nossa vontade. Essa é uma natureza humana e é inegável isso. Por exemplo, quando não ocorre a salvação de alguém, muitas pessoas acabam culpando Deus. Então tal pessoa morreu e não morreu crente. Que Deus é esse? Ou então, quando há uma restrição de Deus para que alguém tenha acesso ao seu reino, à sua palavra. Quando você gostaria que tal pessoa participasse do reino de Deus, mas ela nunca se convence, ela nunca atende o seu pedido, o seu convite, ela sempre está dizendo não, hoje não, eu não vou. E muitas pessoas, muitos cristãos atribuem a Deus culpa e diz que o Senhor é injusto. Bom, a condenação daqueles que não serão salvos, porque nem todo mundo será salvo, e você já sabe disso. A condenação daqueles que não serão salvos é mais do que justo. Não há injustiça nenhuma nisso. Só que entender isso só é possível pelas Escrituras. Quando nós entendemos o plano da redenção, o que é redenção, quem é o Redentor, quem serão os remidos, quando nós entendemos esse sistema do reino de Deus, é quando a gente se convence pela palavra que é assim que funciona. É quando a gente percebe que o que a gente acha e o que a gente gostaria e a nossa opinião não interessa em nada para Deus. Certo? Por exemplo, como batistas históricos,
Nós temos um documento muito importante que já falamos aqui em 2 escolas bíblicas especiais, que é a Confissão de Fé Batista de 1689. Pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Vá lá no canal do YouTube da PIB Viçosa, o link está no Instagram, e você tem lá 3 áudios, que eu separei em 3, e você ouve em casa e aprende, tem uma informação a mais sobre isso. A Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 6 e no parágrafo 1º, nos ensina o seguinte, eu quero que você preste bastante atenção. Diz assim: Deus criou o homem justo e perfeito. Deus deu ao homem uma lei justa. Esta lei seria para a vida se fosse obedecida. Mas esta mesma lei seria para a morte se fosse desobedecida. O que aconteceu? Desobedeceram a lei de Deus. O homem não manteve por muito tempo a sua honra, por isso ele ganhou como presente a morte. Então a Confissão de Fé Batista nos ajuda a entender o plano da redenção. Quando você vai para o parágrafo 2 do capítulo 6 da mesma confissão, nós aprendemos o seguinte: nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram de sua retidão. Eles pecaram. Toda a humanidade herdou esta queda. Por isso que Paulo fala em Romanos 3, não há um justo sequer. Não existe. Todos nós nos tornamos mortos em pecado, por causa de Adão e Eva. E todos nós herdamos o salário devido, que é a morte. E agora, como é que nós vamos resolver isso? Se não há nenhum justo sequer, se todos pecaram e foram destituídos, separados, expulsos da glória de Deus, como é que a gente vai resolver isso? A Confissão de Fé Batista de 1689, só que agora no capítulo 15 e no parágrafo 2, ela nos ajuda também a entender esta solução. Preste atenção. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens pode, devido ao poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações, Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiamente que os crentes, e não todo mundo, os crentes que assim pecaram e caíram, sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Está aqui a solução: o pacto da graça de Jesus Cristo. A única maneira de nós acessarmos o reino de Deus é através do Filho Jesus. Se Jesus não tivesse nos salvado, nós estaríamos caminhando para aquilo que merecemos, a morte. Quando nós estamos falando da verdadeira natureza missionária da igreja, nós precisamos ter o plano da redenção bem definido em nossos corações, para que saibamos muito bem o que pregar, para quem pregar e como pregar. Devido a essas informações, queridos, o primeiro ponto que nós falamos é que a salvação em Cristo, ela é justa, porque foi Cristo quem operou. Diga amém. Mas a condenação daqueles que não estarão com Cristo também é justa. Diga amém. Sabe por que é justa? Porque é merecido. E o juiz que absolve é o mesmo que condena. Segundo ponto do texto que nós lemos. Diga comigo assim, por favor. A verdadeira natureza missionária da igreja. Pronto. O segundo ponto é o tema da mensagem: a verdadeira natureza missionária da igreja. Ainda nos versículos 10 a 12, nós também percebemos algumas informações
muito importantes. Por exemplo, de todos que estão condenados, Deus absolve alguns. Primeira coisa que a gente precisa compreender. Leia comigo o versículo 11. Jesus disse a eles, o que é que Jesus disse? A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O reino de Deus é um mistério. Quem pode entender? Aí você vai dizer, ninguém. Ninguém não. A igreja compreende o mistério do reino de Deus. Por quê? Porque foi dado essa revelação para o povo de Deus. Então, de todos, Deus escolheu alguns para que estes pudessem compreender e acessar o reino de Deus. Versículo 11, tá? Os demais que não foram dado o mistério do reino de Deus, permanecem onde merecem estar. Por isso que no primeiro ponto, a salvação é justa, mas a condenação também é justa. Por exemplo, acompanhe comigo o versículo 12. 11 e 12. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E digamos que os discípulos perguntassem, por que, mestre? Para os de fora, tudo é ensinado por parábolas. Aí Jesus diz, porque eles vão ver, mas não vão perceber. Porque eles vão ouvir, mas não vão entender. Porque eles não serão convertidos e nem serão perdoados. E quem vai impedir que eles sejam perdoados sou eu, o justo juiz. Então, queridos, a verdadeira natureza missionária da igreja consiste em pregar o evangelho, não em salvar pessoas. Os missionários de hoje, de uma maneira geral, eles estão preocupados em salvar pessoas, em plantar igrejas, em encher igrejas, mas esquecem que a sua função é pregar. Se a pessoa vai crer ou não, isso não tem nada a ver com o missionário, com o pregador. Por isso que a verdadeira natureza missionária é essa. Nem eu, pastor Jones de Lira, nem os batistas históricos temos o menor interesse de lotarmos esta igreja. Mas nós temos o interesse de pregar a palavra de Deus. Porque sabemos pela palavra de Deus que a pregação fiel das Escrituras atrai as ovelhas e afugentam os lobos. Então, à medida que a gente vai servindo a palavra fiel, as ovelhas vão vindo e os lobos vão caindo fora. Amém? Então, essa é a verdadeira natureza missionária da igreja. Por isso, queridos, que antes de Deus ser amor, Ele é justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus amou o mundo, mas Ele antes disso, Ele é justiça. Você não foi salvo porque Deus te amou, você foi salvo porque Deus foi justo com você. E nós precisamos voltar às Escrituras. Antes de Deus ser amor, Ele é justiça. A verdadeira natureza missionária está na ideia de que, primeiro, alguém pregou para nós. Sim ou não? Pode ser que ninguém tenha pregado para você, mas no mínimo você leu a Bíblia e a Bíblia te convenceu que você precisava ser salvo. Mas alguém pregou para você. Segundo, Deus nos revelou, através da sua pregação, o mistério do seu reino.
Então, quando você foi convertido, é porque ao ouvir a pregação fiel das Escrituras, o Senhor revelou para você o mistério do reino dele. Você passou a compreender, você viu que você era um miserável, que estava caminhando para a morte, que você precisava do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus estava ali para salvar você. Outra coisa, agora que nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo, nós pregamos este mesmo evangelho. E se Deus revelar o seu mistério, o mistério do seu reino para os nossos ouvintes, haverá salvação. Se Ele não fizer isso, isso não me compete. Eu continuarei pregando a palavra de Deus. Nós falamos no primeiro ponto sobre justa salvação e justa condenação. Nós falamos no segundo ponto sobre a verdadeira natureza missionária da igreja, que é inclusive o tema desta mensagem, que nós precisamos compreender o que é ser um missionário. O terceiro e último ponto que nós vamos falar nessa noite, queridos irmãos, é o seguinte: repitam comigo, por favor, a prática da justiça de Deus em nossos dias. Terceiro e último ponto, a prática da justiça de Deus em nossos dias. Quando você olha do versículo 13 ao versículo 20, o que você lê nestes versículos é o próprio Jesus explicando a parábola do semeador que ele falou do versículo 1 ao versículo 9. E é muito interessante, eu falei sobre a parábola do semeador em uma quarta-feira de algumas semanas atrás, mas hoje eu quero trazer um ponto de vista um pouco diferente, que nos ensina o seguinte: a parábola do semeador, versículo 1 ao versículo 9, foi dita por Cristo, mas do versículo 13 ao 20, ele mesmo explicou a parábola. Ou seja, eu não preciso explicar a parábola, já está aqui. Só que algo muito interessante acontece nos nossos dias, que é o seguinte: mesmo Jesus explicando a parábola que ele mesmo falou, a igreja tem uma tendência de dizer o que a parábola não disse. E eu não compreendo como é tão claro o texto ali e as pessoas ainda confundem as informações. Terceiro e último ponto, a prática da justiça de Deus em nossos dias. Nós estamos diante de uma parábola que o próprio Jesus diz tudo sobre ela. Então não preciso inventar mais nada. Segunda coisa que eu posso sinalizar aqui: esta parábola é a base de todas as outras parábolas que falam de salvação. Por exemplo, versículo 13, Jesus diz assim: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Todas as outras que falam de salvação, certo? Então Jesus está dizendo o seguinte: se você não compreender essa parábola, todas as outras que falam de salvação você não vai entender. Então é por isso que a maioria não compreende o que é uma parábola. E nós já falamos aqui no ano passado, nas quartas-feiras, sobre várias parábolas, inclusive explicando o que é uma parábola. Antes de qualquer coisa, versículo 14, quem semeia a palavra é o semeador. As pessoas focam nos solos: o solo rochoso, o solo espinhoso, o solo isso, o solo aquilo, o solo assim, o solo assim. Não. A parte mais importante da parábola do semeador é o semeador e a semente, e não o solo, tá? Então, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, quem semeia a palavra, versículo 14, é o semeador. Só que é o seguinte, meus queridos irmãos, o semeador, ele não é ignorante. Ele não é ignorante. Ele sabe muito bem em que solo a semente vai germinar. Você acha que o semeador não sabe que se ele jogar a semente entre os espinhos, ela não vai crescer? Você acha que ele não sabe disso?
Você acha que se o semeador jogar a semente num solo rochoso, você acha que ele não sabe que a semente não vai criar raiz? É claro que ele sabe. Ele não é semeador à toa. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, queridos, ao jogar a semente em solos impróprios, o semeador sabe que o objetivo não é salvar. Ele não está jogando a semente para todo mundo ser salvo. Não. Ele sabe que o objetivo de lançar a semente é, antes de todas as coisas, glorificar a Deus. Quando você prega a palavra, você está glorificando a Deus. Se alguém ouvir essa palavra e for salvo, ele será glorificado mais ainda. Mas se ninguém for salvo, ele continua sendo glorificado, porque a sua palavra está sendo pregada. Se você estudar a vida de Isaías, o profeta, você vai ver que Deus chamou Isaías para que ele pregasse e ninguém ouvisse a sua pregação. Tanto é que ele lembra, aqui na parábola do semeador, ele está citando a vida de Isaías. Por quê? Porque a função do profeta é pregar, não é salvar. Por que Jonas se irou contra Deus? Qual foi a ordem de Deus? Jonas, vai a Nínive e prega contra os ninivitas. Jonas, vou não. Ele foi ou não foi? Foi. A opinião de Jonas não interessa. Deus deu uma ordem, vai acontecer. Jonas foi, pregou, depois que ele pregou, continuou irado com Deus. E daí? Não interessa o que você pensa, o que você acha, o que você gostaria, o que nós gostaríamos que acontecesse na PIB Viçosa ou em qualquer igreja cristã no mundo, não interessa. O que interessa é a glória de Deus, é o que Ele quer, é o que Ele tem para o seu povo. Então essa é a verdadeira natureza missionária da igreja, certo? Ainda pensando sobre o semeador, queridos, em nenhum momento a parábola destaca os solos. Olhe para o solo A, para o solo B, para o solo C. A parábola não tem essa função. A parábola está destacando o semeador e a semente. Sabe por quê? Porque a verdadeira natureza missionária da igreja é glorificar a Deus pregando a sua palavra. Por que muitos cristãos vão a reuniões onde testemunhos são colocados no lugar da exposição bíblica? Por que muitos cristãos vão a reuniões onde a vida do pastor é exposta pelo próprio pastor ao invés da palavra de Deus? Por quê? Porque o que as pessoas gostam de ouvir é sobre a vida dos outros. Mas a igreja foi chamada para pregar a vida de Jesus. A verdadeira natureza missionária da igreja é pregar Jesus. Amém? Finalizando, queridos irmãos, a parábola do semeador destaca o semeador e a semente. Quem você acha que é o semeador? O que será que Jesus está dizendo implicitamente sobre o semeador? Eu me lembro de Paulo, 1 Coríntios 3,6, Paulo diz assim: irmãos, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem preparou você para receber a semente foi o Senhor. Quem prepara o pecador, quem ara a terra do coração miserável de um pecador para receber a semente da palavra de Deus, e essa semente germinar, crescer, fundamentar-se com raízes profundas em Cristo, é Deus.
Por isso, a verdadeira natureza missionária da igreja é pregar a palavra de Deus.